Bom, pessoal, então esse é o nosso 7º encontro do Grupo de Com. A gente segue acompanhando o livro do Giuseppe Abad, História Crítica da Filosofia Moral. E hoje a gente vai falar um pouco dessa parte do livro que traz um tipo de ética, né, que é chamado de ética da moral da lei. Então aqui a gente consegue perceber as raízes desse tipo de pensamento, desse tipo de ética, que é a ética da moral da lei, ou a ética da terceira pessoa, e ver os principais autores que que permitiram que surgisse esse tipo de compreensão da filosofia moral, né? Então hoje a gente vai ver, por exemplo, Duns Scott, Guilherme de Ockham, Francisco Soares, e a gente poderia seguir vendo Grocio, Rousseau e Kant, mas eu acho que não vai dar tempo, então muito provavelmente a gente para em Soares hoje. Bom, esses elementos, as origens desse pensamento, dessa ética da moral da lei, a gente vai, a partir do pensamento, a partir dos escritos desses três pensadores especificamente, Duns Scott, Ockham e Francisco Soares, a gente começa a compreender um pouco mais do pensamento que é o nosso pensamento de hoje. É exatamente a partir desses autores que a gente percebe a influência desse tipo de ética da moral da lei, tanto na teologia, como na própria filosofia e também no direito. Se o nosso grupo de estudos é um grupo de estudo do direito, é bom a gente conhecer as raízes, né? E tudo começa na teologia, passa para a filosofia e chega no direito. E além do direito, né? Quer dizer, isso passa também para a nossa própria compreensão de mundo, que tem muito a influência desses três autores que a gente vai poder estudar hoje, né? Então, o Duns Scott, ele marca o início de uma nova forma, de uma nova teologia moral, que, portanto, vai impactar a teologia que vigorava até então e no direito até os dias de hoje, né? Então, a partir do século XIV, por ali, essa teologia moral, ou a teologia moral tradicional, que era mais tomista, ela começa a ser substituída por uma filosofia mais secular da moral da lei, que vai, como a gente estava dizendo, impactar fortemente o direito, né? Muito bem. Essa teologia, essa forma de pensar, essa ética da moral da lei, ela parte da ideia de lei divina. Então, a ideia de que existe uma lei divina que, com Duns Scott, vai transformar, essa lei divina vai ser transformada de um ensinamento divino, de um modo de vida com sabedoria, né, que é uma concepção bem tomista, né, a viver a vida com sabedoria, ou seja, a lei como uma forma de diretriz ou de modo de bem viver ou de vida beata, ela vai ser transformada numa espécie de comando, uma espécie de comando divino que obriga o homem a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, aqui a gente já percebe uma guinada, né, de uma concepção de lei divina enquanto, vamos dizer assim, um indicativo, uma sinalização de como bem agir,
vira a chave para um comando mais impositivo de obrigação de fazer, né? Então aqui a gente percebe que, vamos dizer assim, parece a origem de tudo, né? De tudo que começa dessa compreensão de mundo e do direito que a gente tem até os dias de hoje. O Rafa, essa guinada não dá para dizer que também é uma espécie de retorno, assim, é como se a gente tivesse chegado no cume da montanha ali com São Tomás, está meio que retornando para o Santo Agostinho, essa ideia de comando? Sim, sim, sim. Como em tudo, né? Quer dizer, na verdade, a gente vê essas idas e vindas, né? Ou esse pêndulo, né? Quer dizer, vai e volta. Porque muita coisa que a gente vai ver aqui, por exemplo, é uma forma ou é uma repetição do que a gente já via nos romanos, né? Essa ideia de uma moral da lei já existia nos estoicos, por exemplo, né? Já existia no direito romano. Então você tem razão, são idas e vindas, né? Mas como a gente está falando aqui de uma teologia, vamos dizer assim, cristã, né? Então é como se, vamos dizer assim, realmente a gente pegasse ali, já existisse isso de certa forma em Santo Agostinho, né? Tanto que a influência deles é agostiniana, e a gente viu isso nos encontros passados, a influência de todos desses três autores, né? Tanto que são pessoas que eram franciscanas, né? Eram, enfim, de pessoas de dentro da igreja, que tinha de fato uma influência de Santo Agostinho, né? Do século IV, portanto, né? Então, depois vem Tomás Aquino, no século XII, e depois século XIV, XV, a gente já começa a ver exatamente como você está dizendo, esse retorno a Santo Agostinho. Então, há essa virada de novo de chave, né? Se a gente for pensar ali num disjuntor ali, seria, né, para cima, para baixo, né? Então, você estava em Santo Agostinho, aí você muda para Tomás Aquino, depois você baixa de novo para Santo Agostinho e assim vai, né? Então, é isso mesmo. E o segundo ponto, a lei divina, além dessa transformação nesse pensamento da moral da lei, ela passa a ser dirigida à vontade humana, cuja escolha é definida como um poder de autodeterminação. Então, alguns conceitos, Lucas, eles começam a ser novos, né? Então, essa ideia de vontade, a gente vai ver que vai ser uma tônica daqui para frente, que não existia nem talvez ouso dizer talvez em Santo Agostinho, né? Porque até a chegada desses autores, e isso acho que dá para incluir Santo Agostinho, quer dizer, desde o início do cristianismo, passando por toda a Idade Média até o século XIV, essa ideia de vontade, ela não tinha tanta ênfase, né? Ela vai começar a receber uma ênfase maior a partir desses autores, né? Tanto que o C.S. Lewis tem uma frase interessante no livro A Abolição do Homem. Ele fala assim, que o homem antigo e da Idade Média, né, quer dizer, até a chegada desses autores, ele buscava ajustar o seu comportamento, a sua vida à natureza, né? E a partir desses autores e o homem moderno em diante, inverte, né? Quer dizer, o homem quer ajustar a natureza à sua vontade, né? Então, aqui, exatamente nesses autores, a gente vê essas raízes, né? Então, isso não tinha, por exemplo, em Santo Agostinho, embora eles fossem agostinianos. Então, a gente vai ver que tem muita coisa nova aqui, muitas, vamos dizer assim, muitas sementes foram plantadas com esses autores, são coisas novas e que vai impactar nos autores que vão surgir depois deles, Kant, por exemplo, em autores contemporâneos e na própria forma que nós temos de pensar o mundo até hoje e pensar o direito, né? Então tem muita coisa nova aqui. Então a gente vê, por exemplo, essa ideia que a gente vai ver daqui a pouquinho em Duns Scoto da voluntas, né? Ou da vontade, que é uma coisa nova que vai lançar. Então tudo começa ali por volta do final do século
XIII, começo do século XIV, em que houve uma decisão na época no sentido de se condenar, eles falam condenação de 219 proposições do ano de 1277. Dessas proposições, esses conceitos, ou esses ensinamentos, ou conclusões, ou proposições teológicas, tudo isso em Paris, elas vinham sendo, vamos dizer assim, formuladas por alguns averroístas. Né? Quer dizer, então eram pessoas, eram os latinos ou os árabes que traziam uma interpretação aristotélica para dentro da teologia, né? Porque até então vigorava muito o pensamento platônico, né? E Aristóteles começa a ser trazido pelos averroístas para dentro da teologia. Tomás Aquino já tinha trazido Aristóteles para dentro da teologia desde o século XII, né? Mas os averroístas e parte de algum, né, quer dizer, alguns religiosos, parte desses pensadores teólogos, eles começaram a trazer Aristóteles, mas a gente viu que existem várias versões de Aristóteles nos encontros passados, né? A gente identificou pelo menos 5. Né? E essa versão averroísta é uma versão. Então tinha coisa ali que realmente era estranha. Né? É árabe, assim. Uma origem averroes, né? Quer dizer, era aquela cultura mais voltada, vamos dizer assim, com forte influência muçulmana, né? Com forte influência árabe, e eram formuladas proposições, e isso começou a entrar dentro da teologia católica, dentro da teologia cristã católica. Mas dentro dessas proposições também tinham proposições que eram tomistas. Né? Dentro dessas 219 proposições, a grande maioria realmente era averroísta, mas existiam algumas tomistas. E nessa preocupação de afastar, né, essa influência averroísta, acabar afastando algumas proposições tomistas também. Né? Então, quer dizer, a ideia era de não se, vamos dizer assim, entre aspas, na visão deles, não deixar a teologia ser contaminada por essa versão aristotélica de origem árabe, de origem averroísta. Mas acabaram jogando fora outras coisas, né? Como é que se tem um ditado que diz, né? Vai jogar fora o balde e joga tudo que tem dentro, né? Não só água suja, joga tudo fora, né? Então, assim, a ideia não era ruim. A ideia ruim no sentido assim, de tentar se manter fiel aos ensinamentos, à teologia da igreja, né? Mas o fato é que acabou, enfim, dando margem a alguns caminhos aí que destoam do pensamento tomista. Então, no fundo, como Aristóteles, diferente de Platão, a gente já viu, ele conseguiu unir vamos dizer assim, o idealismo ao realismo. Como Aristóteles dá uma ênfase maior no realismo, a gente já viu isso nos encontros passados, enquanto Platão dava ao idealismo, isso de fato recebeu alguma interpretação assim, um pouco mais equivocada por parte dos averroístas. Então houve uma preocupação muito grande de se reafirmar vamos dizer assim, o poder, a autoridade e a vontade divina. Né? Quer dizer, no sentido assim, não, vocês estão dando muita ênfase no homem, nas coisas terrenas, e estão se esquecendo das coisas divinas, vocês estão esquecendo da lei divina. Né? Então, foi esse assim o contexto em que surgiram essas discussões. Então, houve uma necessidade de se reafirmar a liberdade e o poder de Deus, e a liberdade de Deus como uma liberdade absoluta, né? Quer dizer, como
no sentido de resgatar, não, ó, vamos parar um pouco essa conversa aqui de liberdade do homem, dessas coisas terrenas e realistas, e vamos focar que Deus é onipotente, é todo-poderoso, quer dizer, e é mesmo, né? Mas o fato é que como você faz essa interpretação, porque quando você diz Deus é todo, ou a lei divina, né? É todo-poderoso, mas assim, sim, é todo-poderoso, mas não é arbitrário. E quando eles defendem essa concepção da liberdade ou do poder absoluto, é uma defesa assim, que escorrega um pouquinho para esse lado, assim, olha, ele é tão poderoso que ele pode ser arbitrário. Mas veja, não é bem assim, né? Eu posso ser todo-poderoso, eu posso ter uma liberdade absoluta, mas isso não significa que eu vou ser arbitrário, né? Então esse escorregão vai dar margem a uma cadeia, uma série de equívocos no pensamento teológico, no pensamento da filosofia, vai dar margem a questionamento, por exemplo, do livre-arbítrio, né? Em Lutero, depois a gente vai ver que aqui está a sementinha de Lutero, e assim por diante, né? Então, o foco passa a ser, ou volta a ser, o conceito de lei, que assume um papel central dentro do agir moral. A gente já viu isso nos encontros passados também. Então, o foco deixa de ser nas virtudes e passa a ser maior só na lei, no conceito de lei, na moral da lei, né? E que é bem agostiniano mesmo, né? O Tomás Aquino que vai tentar quebrar um pouco essa subordinação da virtude à lei, né? Que a lei era considerada em Agostinho superior à virtude. Tomás Aquino vai tentar dar a mesma importância às virtudes, mas aqui a gente já vê que as virtudes começam a ser descartadas de novo, começam a ser desprezadas, começa a ser colocada de lado, né? Então, existe aqui, segundo o Abba, uma interpretação por parte de Duns Scotus, de Aristóteles, mas uma interpretação equivocada, que vai criar exatamente esse conceito de voluntas, né? Da vontade. Em que a vontade absoluta e perfeita de Deus, da qual depende a vontade humana. Então, começa a surgir aqui uma valorização da vontade humana, mas uma vontade humana que depende de algo externo. Então, olha como a virtude, o aspecto interno começa a ser descartado, né? Essa vontade humana é uma vontade que ela é atrelada, ela é dependente de uma vontade divina, né? Que é externa a ela. Então, se é externa, a virtude aqui começa a perder um pouco de importância, da importância que tinha em Tomás Aquino, né? Então, acaba acontecendo o quê com esse tipo de pensamento? Acaba mitigando um pouco a vontade humana e aquela ideia que a gente também viu nos encontros passados de participação, que é uma ideia bem tomista, né? Quer dizer, essa participação, ou essa vontade interna, né? Quer dizer, através das virtudes, identificar o que é o bem, o que é o justo, qual é a ação a ser praticada, a ação moral, ela perde importância para se dar importância ao que? A algo externo, que é a vontade divina, né? É como se a vontade humana estivesse menos livre, digamos assim. Exatamente. Então, olha a contradição, né? E quando se busca dizer ou se defender a liberdade humana, ou a liberdade de consciência, e todos os tipos de liberdade, com esse tipo de concepção que começa a nascer aqui, no fundo, o efeito é justamente o contrário. Porque querendo defender essa vontade ou essa liberdade humana, ele acaba tirando essa responsabilidade de se buscar o que é o bem, que é o justo através das virtudes,
para, entre aspas, terceirizar isso para algo externo, que é uma vontade divina, a qual eu vou simplesmente aderir. Só que quando eu faço isso, e a gente vai começar a ver uma série de consequências e de exemplos, acontece, o efeito negativo é exatamente esse, eu acabo reduzindo o papel da vontade humana, porque eu já não investigo mais internamente o que é o bom, o que é o justo, eu começo a procurar fora. Eu só adiro aquilo que teoricamente é o correto. Que é o correto. É o chamado juízo de conformidade que a gente vai ver daqui a pouco. Por isso que se lembra no encontro passado falou do juízo de conformidade. Não, mas eu não tenho que me conformar à lei, tem, mas veja, existe uma sutileza. Uma coisa é eu simplesmente me conformar a algo que é externo, outra coisa é eu, a partir de dentro, tentar entender e ter a possibilidade, porque muitas vezes eu não vou ter acesso a essa vontade divina, essa lei divina, muitas vezes eu não vou ter acesso, eu não vou conhecer. Então eu preciso, a partir de dentro, inovar. Eu preciso, de alguma forma, criar, constituir determinadas situações, né? E a gente falou nos encontros passados da ideia de autorregulação. Quer dizer, às vezes eu crio ali algo que ela não vem pronta, né? Então, acaba tendo um efeito exatamente contrário, né? Então, essa concepção de Duns Scotus, ela vai acentuar o papel da lei e da vontade do príncipe, né? Quer dizer, aqui a gente começa a ver de novo aquilo que Tomás Aquino já combatia. Numa das questões aqui, se não me engano, na questão 90, que a gente viu no encontro passado, ele falava o que é a lei, o que é o direito, né? É a vontade do príncipe, né? Ou é a razão? Não sei se você lembra dessa questão que a gente discutiu, né? Então aqui a gente vê uma ênfase no voluntarismo. A vontade do príncipe, ela passa a ser uma vontade, vamos dizer assim, que se atém à própria vontade divina. É como se ela retratasse a vontade divina, né? A vontade humana, ela passa a ter, ou a vontade do príncipe, ou a lei humana, ela passa a ter uma justificativa moral para você observá-la. Por quê? Porque ela estaria baseada numa vontade divina. Entende? Então, aqui a gente começa a ver as origens, por exemplo, do pensamento, daqueles 3 tipos da classificação identitária, do pensamento enciclopedista. Quer dizer, a vontade do príncipe, a vontade humana, ela deixa de ser vista como uma mera participação, o que já é muito, o que é bom, né? Porque eu estou participando da vontade divina, né? E passa a ser uma espécie de retrato de conformidade de uma vontade divina. Parece que isso é bom. Parece que é bom, porque você fala assim, não, mas a vontade divina então está retratando a vontade de Deus. Mas isso não é bom, por quê? Primeiro que a gente não sabe qual é a vontade de Deus. A gente sabe qual é a vontade divina, qual é a lei divina. Então como é que eu vou justificar que a minha decisão, que a lei do príncipe, está refletindo a lei divina, a vontade de Deus? Já tem uma dificuldade aí, né? Esse é o ponto negativo. E o segundo ponto negativo que eu vejo é o seguinte, com isso, vamos dizer assim, a questão do aspecto externo. Em vez de eu construir, através da participação, algo que eu acho, que eu reputo que é bom, que é justo, né? Quer dizer, que eu vou investigar, eu cruzo os braços, fico numa situação de conforto e falo assim, não, olha, isso aí está vindo é externo a mim, eu estou simplesmente aplicando, né? Então, olha o aspecto negativo. Parece que você está valorizando a vontade humana, mas você não está valorizando a vontade humana. Na verdade, e o título do C.S. Lewis não é à toa, né? A abolição do homem. Na verdade, você está escravizando o homem quando você dá esse ênfase à vontade humana e baseia essa vontade humana numa vontade externa divina, né? É bem esse raiz mesmo do pensamento enciclopedista que você falou, né?
trazendo para os dias atuais, assim, eu acho que me vem à cabeça agora toda essa suposta verdade que existe e que está lá fiscalizando as fake news hoje, né? Então, isso aqui não é correspondente à verdade. Qual verdade, né? Bom, tá lá, a vontade divina. Tá lá, existente essa lei que ninguém sabe o que é exatamente, mas que você tem que aderir. Exato, e tem muito disso sim, porque você pega, por exemplo, o que diz o preâmbulo da nossa Constituição e da maioria das constituições modernas? Em nome de Deus. Em nome de Deus. Verdade. É aqui, olha a sementinha das constituições modernas. Em nome de Deus. Então nós, constituintes, representantes do povo, né? Em nome de Deus. Então esse tipo de pensamento é uma tentativa de justificar o exercício do poder, né? Ou vamos dizer assim, a aprovação, a criação de leis humanas com base numa vontade divina. Então, perceba que o que destoa de Tomás Aquino, né? Tomás Aquino, ele vai ser mais modesto e ao mesmo tempo ele vai valorizar mais o ser humano. Ele vai dar mais liberdade para o ser humano. Aqui a gente parece que escraviza o ser humano. Porque eu estou dizendo, olha, o que o legislador, o que a lei humana está dizendo, o que os poderes constituídos estão dizendo, né, nesse tipo de pensamento, provém de Deus. Mas Tomás seria mais modesto. Tomás aqui diria, não, olha, tudo bem, tem a lei divina, tem a razão divina, mas eu aqui sou humano, eu participo dessa lei divina, mas eu sou falível. Por exemplo, a gente viu nos encontros passados, que é uma das distinções de Tomás Aquino em relação a Aristóteles, a falibilidade humana. Olha, me parece que é isso aqui, então, olha, a lei que a gente está aprovando hoje é isso, ok? Mas quem está dizendo aqui sou eu, humano. Eu não estou invocando Deus para aprovar uma lei. Né? Então, e é isso que você está dizendo, quer dizer, hoje se fala, se decide, se aprova leis em nome de Deus. E ninguém para pensar se essa lei é boa ou não, é justa ou não, se essa decisão é boa ou não, é justa ou não. Não, olha, eu estou simplesmente reproduzindo algo de fora, algo externo. E você, olha, é bom se obedecer, porque isso aqui está conforme, o juízo de conformidade, está conforme a lei divina, está conforme a vontade de Deus. Então, esse tipo de pensamento que vai embasar e justificar, por exemplo, Bodin ou Bodin, né? Enfim, não sei exatamente como é que se pronuncia em francês, mas é o grande teórico do absolutismo no século 17, 18, os 6 franceses absolutistas tinham exatamente esse tipo de concepção, de que o príncipe, de que o rei, ele simplesmente era o representante de Deus na Terra. Então a vontade dele, o voluntarismo dele, não era dele, não era interno dele, não era uma consideração que ele fazia a partir das suas virtudes, olhando para dentro, analisando a partir da prudência o que é o bom. Não, olha, é vontade divina. Por quê? Não se pergunta, porque é vontade divina, pronto, acabou. Não é à toa que não deu certo, né? Não deu certo. Né? Tá certo que o meio pelo qual se combateu, por exemplo, na Revolução Francesa, talvez não tenha sido a forma mais adequada, né? Essa forma sanguinária, por exemplo, a forma mais adequada. Mas, assim, era de se esperar que não fosse dar certo mesmo esse tipo de concepção. E que a gente insiste até hoje. Se na Revolução Francesa cortaram as cabeças dos reis, hoje, com esse abuso todo de poder, não dá para estranhar que se corta a cabeça. Né? Eu estou falando no sentido figurado, né? Mas, assim, cabeças vão rolar, porque não se sustenta isso. Não se sustenta esse tipo de
de pensamento, né? Não se sustentava no absolutismo dos reis e não se sustenta em qualquer outro tipo de absolutismo, de judiciário, de qualquer outra forma. E voltando aqui um pouco para a filosofia, parece também que eles se desprendem daquela ideia de duplo movimento aqui, né? Porque está sempre vindo do externo e sempre de uma ideia exterior geral para se aplicar aos particulares, né? Nunca assim mais, agora não está assim mais preocupando com extrair a ideia das coisas mesmo, dos sentidos, né? Exato. E é o próximo item aqui, isso mesmo. Eles acabam valorizando demais o pensamento dedutivista, né? O pensamento dedutivo, o silogismo, a lógica, né? Aqui o Abba fala, né, que se altera a noção de prática, que a gente viu lá vai encontrar em Aristóteles, a noção de prática que passa a ser dedutivista, capaz de conformar a prática, conformar a natureza. É aquilo que o Lewis fala. Antes o homem se conformava à natureza, né? Agora eles querem que a natureza se conforme ao homem. Você quer subjugar, você quer submeter a natureza à sua vontade. Olha onde é que as raízes desse tipo de pensamento, né? Então, é capaz de conformar a prática. O exemplo do Lewis, né? O conhecimento dedutivo, o Abba vai dizer, o conhecimento dedutivo, ele é importante, claro, na ideia do duplo movimento que você falou. O Tomás Aquino, Aristóteles traz isso, Tomás Aquino traz isso e o MacIntyre traz isso, de forma mais explícita, né? O duplo movimento. Duplo movimento significa o quê? A ideia de que tem duas coisas, né? Para se completar tem duas coisas, mas aqui tem uma só. Ele vai dizer assim, o conhecimento dedutivo é apenas uma parte do conhecimento humano e por isso insuficiente, o Abba vai dizer, né? Permitindo extrair apenas o primeiro princípio prático. Mas a gente sabe que eu preciso de um outro movimento, que o só movimento dedutivista não vai funcionar. Aristóteles, Tomás Aquino e MacIntyre, quando falam do duplo movimento, vão dizer, eu parto da prática, da realidade, subo até vamos dizer assim, os primeiros princípios, para confirmar, para olhar, buscar o bem em si mesmo, e depois faço essa confirmação na realidade prática. E agora cortou esse início. Cortou, na verdade, além de cortar ele inverte. Em vez de partir da realidade, eu parto do abstrato, é bem platônico, né? Eu parto do assim, o que será que é a lei divina, o que é o bem, o que é enfim, qual que é a vontade divina, né? Então, duplo, o erro aqui é duplo, por cortar uma perna e por começar do lado errado. Em vez de começar da realidade para cima e depois voltar, eu corto um movimento e começo de cima e só desço, né? Que no direito, durante toda a academia, hoje começou a mudar um pouco, mas quem é um pouquinho mais antigo como eu assim, você estuda o quê? A ideia de subsunção do fato à lei. Positivismo, né? Qual é o fato? Qual é a lei? Aplica. Começa aqui. Você percebe como a origem do direito que a gente conhece hoje, a gente encontra no pensamento teológico, no pensamento filosófico, né? E nos autores, nos juristas, nos autores do direito mesmo, só conseguem pensar sob essa perspectiva. Aquela perspectiva que a gente discutiu nas aulas, nos encontros passados, né, da participação, aquela perspectiva tomista, na academia, no direito, ninguém entende. É tudo sobre fato, lei, fato, lei, fato, lei. Mas espera aí, primeiro, o justo, a justiça, ela está só na lei? A gente já sabe que em Tomás Aquino não. A justiça está aqui, está aí nas nossas relações interpessoais, né? Não está só na lei. E diversas outras situações que a gente já discutiu nas aulas passadas aí.
Então, ele diz assim, então é insuficiente esse conhecimento meramente dedutivista. E aí ele fala assim, o intelecto humano, olha como isso destoa de Tomás Aquino, né? E por que Tomás Aquino valoriza o ser humano, valoriza a liberdade e a capacidade humana de fazer as coisas boas, através da ideia de participação. Né? O intelecto humano deixa de ter a capacidade de compreender as razões da lei, os motivos, o porquê das coisas, que é bem tomista, né? As intenções de Deus, mas por quê? O que a lei divina, qual que é a finalidade? Né? Para que isso? Né? Isso aí acaba, o intelecto humano, diz o intelecto humano, deixa de ter essa capacidade e passa apenas a conhecer e aplicar a lei. Um aplicador de leis, ou um cumpridor de leis. Né? Então, há uma redução mesmo no aspecto antropológico, psicológico, a gente vai ver daqui a pouco, também psicológico, olha como influencia, né? Quer dizer, essa mudança de chave antropológica, essa diminuição do papel, da capacidade humana, ela fica reduzida, né? Enfim, tem uma série de consequências. E ele arremata aqui, essa frase que ele coloca aqui é bem interessante, né? Quer dizer, a prudência, a frônesis aristotélica, tomista, ela é transformada em mera subsunção do fato à lei. Olha que interessante isso, né? A prudência, a frônesis, deixa de ser a ação adequada conforme os fins virtuosos, que é bem tomista, né? E perde a própria noção de virtude. Né? Quer dizer, eu perco o telos, desprezo o telos, desprezo a virtude, jogo tudo fora. Né? Em nome supostamente de valorizar a voluntas, né, que ele fala aqui, né, a vontade. Voluntas, a vontade. Quer dizer, mas quando eu valorizo a vontade nesses termos, em vez de eu estar concedendo ou reconhecendo maior liberdade, maior capacidade para o ser humano, eu estou reduzindo o ser humano a algo externo, algo que vem de fora. Né? Por isso que muitas vezes é difícil entender algumas coisas. Por isso que às vezes a crítica é ácida contra a teologia. E com razão, porque esse tipo de teologia, esse tipo de pensamento, a conta não fecha, não bate. Uma pessoa que tem um espírito um pouco mais crítico, que pense, que questione, ela fala assim, mas poxa, como assim? Então eu tenho que ficar me conformando a algo externo? E aí criam revoltas, muitas vezes, enfim, né? Tem muita gente, por exemplo, que se afasta da religião porque enxerga a religião de modo voluntarista. Desse modo. É preciso cumprir lá os mandamentos, está previsto, não faça isso, não faça aquilo e só faça isso. Como se estivesse reduzindo a sua vontade, né? Que é totalmente ao contrário. A conta não fecha, não bate. Isso não condiz com a realidade. Isso, em vez de atrair, afasta. Com certeza. O homem da religião. E quando afasta, o que acontece? Perde Nietzsche. Perde a referência, perde o Nietzsche. Né? Quer dizer, aí, poxa, se não tem, bom, se não tem, então pode tudo. Né? E aí, eu já não tenho mais liberdade, né? Se eu posso tudo, eu posso atentar contra você. Não preciso mais de respeito, né? Quer dizer, enfim. Então, são várias sementinhas. E olha, onde que surge? Através das mãos de quem que surge isso? De teólogos. Né? Quer dizer, tanta coisa aí que vai deformando e chega hoje com esse tipo de deformação. Né? Então, olha só, essa parte aqui que o Abad destaca, que eu achei bem interessante também, até grifei, né? Assim, o homem perdeu, com esse tipo de pensamento, a autoridade sobre suas próprias ações, que se resumem à mera subsunção, em que as virtudes não importam mais.
Quer dizer, se eu não preciso mais investigar internamente o que é o bom, o que é o justo, o que é o verdadeiro, para a formação da minha vontade, se isso vem de fora, quer dizer, eu não tenho mais domínio de mim mesmo. E eu não tenho mais responsabilidade sobre os meus atos. Já que vem de fora mesmo, por que eu preciso me esforçar para encontrar a verdade? Por que eu vou ser responsabilizado por algo que não vem de mim, que vem de fora? Basicamente dissolve a natureza humana, né? Que é pensar e fazer as coisas. Exato. É redutor da natureza humana. Aquilo que aparentemente você está ou pretende conceder ou valorizar a liberdade, valorizar a capacidade humana, o efeito é o inverso. Né? E nasce aqui. Olha quanta coisinha, né? E mais, ele diz assim, esse tipo de pensamento reduz a vontade humana a um processo puramente racional. A gente já viu aquela ideia dos ciclos, né, ou do pêndulo. Isso já existia nos estoicos, esse racionalismo. Mas com o cristianismo e com Santo Agostinho, com Tomás Aquino, principalmente com Tomás Aquino, as virtudes, ou o homem de forma mais global, de forma mais completa, ele é resgatado. O homem enquanto ser racional, enquanto razão, enquanto que é o tripé aristotélico tomista, né? Que é a razão, o homem como ser racional, mas que tem junto as paixões. O homem não é só racional, ele tem as paixões e ele tem a vontade, né? Que eu falo que é o tripé, né, aristotélico tomista. Aqui se valoriza o quê? Só a racionalidade, só a razão, que é externa, não é nem interna. Né? E se esquece das paixões, se esquece da vontade na concepção tomista. Né? Quer dizer, de você tentar adequar a sua vontade àquilo que você compreendeu como racional, internamente, não externamente. Né? Então, aqui a gente vê consegue encontrar as raízes do racionalismo moderno, né, que vai desprezar as paixões, que vai desprezar a vontade. E aí isso tudo aqui é o quê? É uma forma de estoicismo, né, de cumprir por cumprir, a razão é essa, então eu vou fazer, mesmo que eu tenha que, né, me sacrificar, né, enfim, determinados tipos de situações que, como você disse, afastam o homem da religião. Porque vê só o lado assim, o lado externo, o lado negativo. Né? Ele não faz porque ele compreende que é bom, que é justo, que é verdadeiro, mas porque é um comando externo. E o ser humano, ele não é escravo. Deus não fez o ser humano para ser escravo. Deus não fez não criou o ser humano simplesmente para cumprir ordens, o cumpridor de leis, o homem emprático. Né? Deus fez o ser humano para quê? Para que ele compreenda. Né? Por que eu pensei nisso hoje? Né? Que perda de tempo que teria sido Jesus ter vindo, ter pregado durante 3 anos durante toda a vida pública dele, ensinando, dando exemplos, colocando parábolas, tentando ensinar toda aquela pedagogia. Né? Que perda de tempo que teria sido isso, se fosse para o homem simplesmente cumprir algo externo, algo pronto e acabado. Se ele veio, se ele ensinou, se ele deu exemplo, se ele explicou através de parábola, se foi, né, pedagogo, se foi didático, é para dizer assim, olha, é para vocês pensarem. Senão não precisaria a gente pensar. Mandava uma carta escrita que era para fazer. Olha, as regras são essas. Não é verdade? Eu pensei isso hoje, assim, falei, poxa vida, né? Como que as coisas batem, né? Então, ele diz assim, a razão dita, né, a racionalidade, mas é a razão externa, não é a nossa racionalidade interna do bom e justo, é algo que vem de fora. A razão dita e a vontade determina a si mesmo. Né? Quer dizer,
é uma redução da vontade, no fundo, no fundo. O hábitos, lembra do hábitos aristotélico, né, que é buscar fazer com excelência ou praticar as ações excelentes, que depois em Tomás Aquino recebe é alterado, que é um dos principais, uma das principais viradas de chave de Tomás Aquino em relação a Aristóteles, né? Um deles é a falibilidade, o outro é essa alteração da ideia de hábito, ou hábitos, né? Tomás Aquino vai trazer a ideia de hábito virtuoso, né? E não hábito como simples conduta reiterada, sem saber exatamente o que eu estou fazendo, né? A repetição por repetição, por fazer. Né? Então ele fala assim, o hábitos não mais para retificar a escolha, que é o hábito virtuoso tomista, mas para tornar mais fácil o cumprimento da lei. Né? Quer dizer, a ideia do homem é em prática. O hábito aqui, ele passa a ter essa finalidade redutora de novo. Né? Novamente, uma finalidade redutora. Não mais, eu não pratico as condutas de forma habitual para crescer em virtude, para evoluir, mas simplesmente para, olha, como o comando é externo, o hábito aqui não tem muita importância. Agora, numa ética das virtudes, numa ética aristotélico-tomista, a gente vai ver que o hábito é importante. Totalmente. Né? O hábito ele é, vamos dizer assim, a gasolina das virtudes. É o que faz a virtude andar, é a constância, né? Tanto que a constância é uma virtude, né? É a habitualidade, enfim. Então, para esse tipo de pensamento, o hábito virtuoso se torna desnecessário e a virtude é esquecida, é desprezada, é diminuída, né? Nessa ética da moral da lei. Então, aí eu fiz algumas anotações assim, por conta própria, algumas reflexões que é assim. Nesse tipo de ética, não sei se vocês vão chegar a essa conclusão também que eu cheguei, essa reflexão. Esse tipo de ética, o que acontece quando você tira a lei? O que acontece quando você tira a vontade ou o comando externo com um homem? Como é que o homem... Fica sem norte. Fica sem norte. Exatamente. Né? Quando eu tiro a lei, eu escrevi que o homem se perde. O homem fica sem norte. Porque ele não tem o hábito, ele não tem o costume de fazer essa reflexão interna do que é bom, justo e verdadeiro. Eu tiro a lei, a pessoa é como se apagasse a luz e ficasse num quarto escuro. Fico sem norte, né? Então, aí eu anotei aqui, né? Quando a autoridade ou a lei se torna controvertida, né? O que acontece o que acontece quando não tem um príncipe, quando não tem uma autoridade, quando não tem um líder? Né? O homem se perde. Por quê? Porque tudo eu dependo de algo externo. Ou é o príncipe, ou é o líder, ou é a autoridade que eu confio, ou é o teólogo, né? Ou é aquela autoridade religiosa. Então, eu só faço o que ela manda. E quando não tem ela? E quando duas autoridades religiosas, uma fala A e a outra fala B? Como é que eu faço? Um sacerdote fala, olha, eu vou por esse caminho. E o outro sacerdote fala, olha, eu vou pelo oposto. Numa campanha política, por exemplo. Né? Nesse tipo de pensamento, quando ou a lei ou a autoridade desaparece, ou quando há um choque, um conflito, cada uma vai para um canto, como é que eu faço? Fico perdido, né? Eu fico sem norte. Exemplo também dos fariseus do Evangelho, né? Que tinham lá a lei para ser cumprida, né? As tradições iam se transformando e de repente uma tradição que não tem nada a ver com a origem virou lei, e aí segue, porque está lá na lei, tem que seguir e tal. Exatamente. E Jesus, eles vão perguntar para Jesus lá por que não lava as mãos antes de comer. Ele, como assim, né? Ele mostra lá que a tradição acabou com eles, né, no fundo, né? Já não fazem as coisas pela virtude.
mas fazem simplesmente porque alguém disse que na tradição deveria se lavar as mãos antes de comer, como se isso fosse, como se não fizesse isso fosse um grande mal, né? Um grande desprezo. Exatamente. O McIntyre vai falar isso lá depois da virtude, vai dar o exemplo do tabu. Né? Os tabus, no fundo, tem a ver com isso daí, né? Você não sabe o porquê. É um tabu, quer dizer, é uma regra, é uma formalidade, mas por quê? E aí, muitas vezes você tira, a pessoa fica assim, paralisada. Você tira a regra, você tira a lei, você tira a autoridade, ou as autoridades brigam por poder, brigam, aí o súdito ou o fiel fala assim, poxa, mas um está falando uma coisa, o outro está falando outra, para que lado que eu vou? É o pode ou não pode, né? Pode ou não pode? Juízo de conformidade. Né? Sim, não, certo, errado. E a pessoa perde a liberdade, perde, como ele disse aqui em cima, a autoridade sobre si próprio. Né? Sobre a sua própria vontade, porque eu já não tenho mais vontade. Se a vontade é externa a mim, eu não tenho mais vontade. Pô, cadê? Sumiu. O cara lá que falava que eu tinha que fazer não está mais. Morreu, mudou. Mudou de time, mudou de partido, mudou de país, mudou de cidade. E agora? Eu não sei mais como agir. Né? Olha que interessante. Né? Então, e aí o homem, nessa antropologia, ele não consegue criar, ele não consegue inovar, ele não consegue avaliar o bom, o justo, o verdadeiro. Ele só aplica o que já existe, só subsunção do geral ao caso concreto. E ele não consegue se desenvolver enquanto homem. Ele não consegue ter criatividade, ele não consegue inovar. Né? Olha as consequências do ponto de vista antropológico que isso tem. Né? Nossa, o tempo passou rápido, hein? Mais 10 minutos. Mais 10 minutos, olha só, então, a gente só conseguiu falar do Duns Scotus e agora tem o Guilherme Joachim. O Guilherme Joachim acho que dá para a gente falar rapidinho. E aí, eis que entra uma segunda figura que é o Guilherme Joachim, também, salvo engano, franciscano, né, inglês, se não me engano, e dá, vamos dizer assim, adota muito, bebe muito na doutrina do Duns Scotus e cria coisas novas, e traz elementos novos que também a gente consegue ver até os dias de hoje. Né? Então, por exemplo, em termos de mudança, o conhecimento ele deixa de ser diretivo, como era em Duns Scotus, e passa a ser mais prescritivo. Então, em Ockham, a gente vê assim, uma assertividade maior nesse tipo de pensamento dedutivista. Né? Quer dizer, a lei divina ou a vontade divina, ela é menos diretiva e mais impositiva, mais prescritiva mesmo. Né? É uma mudança. Então ele adota um silogismo que deduz conclusões a partir de princípios, até aí é uma continuidade de Duns Scotus, reforça a ideia de subsunção, de mera subsunção do particular ao universal, do fato à lei. Né? Eu não sei se a origem é aqui, eu já li autores dizendo que sim, que é em Guilherme Joachim que nasce o nominalismo. Né? Eu não sei se é aqui, mas pelo menos que é muito forte nele o nominalismo né? Que é uma questão chave também, que a gente precisa entender o nominalismo, precisa estudar isso, porque tem um impacto muito grande na nossa vida. Né? Quer dizer, até hoje o nominalismo ele conforma a nossa forma de pensar e de agir, a gente tem que entender isso. Né? Mas assim, em um resumo assim, bastante breve, existe uma ideia segundo a qual uma proposição universal ela já é adequada ao caso individual, ou seja, esse é um termo que eu usei aqui, que eu tirei de uma outra leitura que eu fiz também, né? Há uma espécie assim de planificação de todas as coisas. Então, em vez da gente entender que existe uma ordem de valores, existem bens que têm um valor, que devem ser protegidos de uma forma
especial em relação a outros bens que têm um valor menor, as coisas são mais ou menos igualadas de forma artificial, né? Há uma planificação ou um igualitarismo. Igualitarismo é um termo um pouco mais conhecido, né? Quer dizer, então, como não existe muita distinção entre os individuais, né? Entre os particulares, tudo já é previsto de antemão, né? Já é extraído do universal para o particular. Então, por exemplo, um ser humano e um animal passam a ter o mesmo valor. A gente vê muito isso hoje, né? Quer dizer, às vezes, não que você não tenha que proteger o animal, não é isso. Mas proteger o animal ou alguma outra coisa com a mesma intensidade que você protege o ser humano, isso é uma consequência direta do nominalismo, né? Quer dizer, você planifica artificialmente e perde essa ordem, essa hierarquia de valores, ela se perde um pouco, né? Então, quebra essa ordem dos valores entre particulares diferentes. Tudo passa a ser igual e ter a mesma importância, né? O exemplo do animal e pessoa passa a ter a mesma importância, enfim. Ele diz assim, em Guilherme de Ockham, a prudência passa a ser um ato meramente natural, um ato de, vamos dizer assim, uma ação de mera interpretação. Então eu não constituo mais as ações boas, eu simplesmente interpreto algo que vem de fora, né? A moral é externa, nesse tipo de concepção, a moral é externa à vontade. E a vontade, aqui vai entrar um conceito-chave também que a gente vai ver lá na frente. A vontade é indiferente à razão. Vontade, a gente tem em Aristóteles o tripé, né? Razão, paixão, vontade. Quando a gente fala de razão e vontade, aqui a vontade passa a ser indiferente. Você tem a razão de ser das coisas, o motivo das coisas, a lei, enfim, mas a vontade é algo que não diz respeito, tanto faz, né? E isso vai ter uma série de consequências. Por exemplo, nos dias de hoje no direito, a gente tem um brocardo que diz assim, tudo que não é proibido é permitido. Com esse tipo de leitura, com esse tipo de interpretação, você diz assim, se não tem lei, eu posso fazer absolutamente qualquer coisa, porque eu não tenho a referência. Se tudo para mim vem de fora, é externo, e eu não tenho externo, o homem se perde a referência. Tudo passa a ser possível. Tudo passa a ser indiferente. Que o Pinkers vai chamar isso de liberdade da indiferença. E no nosso pensamento jurídico, que a gente aprende na academia, isso aqui é meio que assim, ninguém para pensar. Ah não, se a lei não proíbe, eu posso fazer o que eu quiser, mas não é bem assim. Se você vai em Tomás Aquino, esse vácuo, ele não é um vácuo. Eu tenho que buscar o que? Internamente, a buscar o que é o bom, o que é o justo, para poder formar a minha vontade. Parece que aqui está bem claro, não sei se talvez isso aqui já estava vindo antes dos escotos, mas aqui ficou bem claro essa ruptura, né? Ruptura entre a moral e o direito aí. Exato. Você tirou a moral. Hoje se fala assim, não, do ponto de vista jurídico é tal, e do ponto de vista moral? Então, mas parece que daí que veio essa ruptura total. Né? É exatamente aqui. Tanto que a frase seguinte do Abba vai ser essa, né? Complementando. A vontade, ela passa a ser indiferente à razão e passa a ser, a vontade, vamos dizer assim, causada, uma consequência de uma moral externa. É exatamente isso que você está falando. Né? A moral passa a ser externa e não mais interna. Né? E a vontade não está mais subordinada à razão. Eu não faço porque é bom, porque racionalmente é bom. Eu faço porque tem uma razão externa a mim. E a moral passa a ser externa. Exatamente aqui essa origem, né? Importa, continuou o Abba, importa só a regra externa. Por isso, moral da lei. Importa só a regra externa. Ou seja, essa razão externa, que é a origem do racionalismo moderno. Né?
e eu deixo de investigar internamente o que é o bom. Né? E aqui é jogado fora também o quê? Os outros elementos do tripé aristotélico tomista. É jogado fora o quê? A paixão, os sentimentos. Né? E é por isso que, vamos dizer assim, isso acaba criando assim, uma certa revolta. Aí aqui a gente já começa a entrar no campo da psicologia e dos problemas psiquiátricos. Porque a conta, de novo, não fecha. Né? As pessoas começam a pegar o quê? Ódio. De falar, puxa, mas eu sou obrigado a fazer... Pegar ódio da religião. Porque enxerga a lei divina, enxerga a moral como algo externo, como algo que eu sou obrigado a fazer sem saber o porquê das coisas. Né? Isso cria assim, efeitos muito negativos, né? Do ponto de vista antropológico, do ponto de vista psicológico e até do ponto de vista psiquiátrico. Né? Do ponto de vista, enfim, não é a minha área, mas... É uma perda de sentido, né? Perda de sentido da vida. Por que eu estou fazendo? Ninguém pensa no porquê, eu só estou aderindo, né? Isso, de novo, não sou médico, não é minha área, mas assim, é um negócio neurótico. Com certeza. É um negócio maluco. Por isso que Nietzsche olha, e de novo, a gente já falou isso nos encontros passados, o diagnóstico de Nietzsche está certo. O problema é a solução que ele dá. Mas o diagnóstico está certo. Ele olha e fala, isso aqui não bate, isso aqui é loucura, isso aqui é neurose. Né? Não tem como, isso aqui é problema de psiquiatra. Como assim? E ele está certo. Né? O problema é que, como ele também não buscava virtude, qual foi a consequência? O desespero. Foi chutar o pau da barraca, chutar o balde. Quer dizer, falar, olha, já que isso aqui não bate, não é assim, não é mesmo, então não tem verdade, a pós-verdade. Então vamos... E, de novo, se não tinha referência, se você tira a referência da moral da lei, porque até aqui você tem uma referência, bem ou mal, mas você tem uma referência na moral da lei. Agora você tira, Nietzsche tirou, você tira a referência, o que sobra? Sobra a perda total, completa de parâmetro, de noção, de referência. Sobra o que? O desespero. Até porque eu acho que a gente está pensando aqui num pensamento assim, de 2 séculos, né? Então isso é aos poucos, né? A virtude ela vai se perdendo aos poucos aí, né? Ué, qual que é o título do livro do McIntyre? Depois da virtude. O que veio depois da virtude? Quando a gente tinha virtude, a gente tinha onde se agarrar, tinha um parâmetro. Hoje não se fala em virtude. A gente não tem em que se agarrar. Por isso que hoje os autores e a filosofia contemporânea, qual que é o tema-chave da filosofia contemporânea? Desespero. Não é? Desespero. Tudo, vasta literatura, escritos filosóficos, existencialismo. O que é o existencialismo? É o desespero, é o homem se sentir desamparado, sem referência, sem norte. Então, você vê que a origem realmente, né? E hoje em dia, vamos falar de hoje, qual que é um problema bem crônico hoje na sociedade? Suicídio. Por quê? Porque você tem um desespero. Né? No mesmo livro Abolição, se não me engano é nesse, Abolição do Homem, do C.S. Lewis, ele fala que o homem medievo e antigo, ele matava para poder comer e sobreviver. E o homem contemporâneo, ele na verdade, ele quer tirar a própria vida, porque ele perdeu o sentido da vida. Olha como são as coisas, né? Enfim, e isso tudo tem impacto no direito, porque a gente vai produzir normas, a gente viu isso em Tomás aqui nos encontros passados, nas questões, o que é a lei? É o justo? É a vontade do príncipe? É a razão? Hoje você começa a ver decisões judiciais, começa a ver a aprovação de leis. O que é a lei? O que é uma decisão?
o voluntarismo, é a vontade do soberano, é a vontade do judiciário, e a gente perde completamente qualquer tipo de referência do bom, do justo, da razão enquanto razão interna, não meramente externa. Né? Então aqui estão as raízes de tudo isso que a gente vive hoje ainda. Então, prosseguindo aqui para a gente já ir terminando, não vai dar tempo aqui, mas eu quero só terminar essa parte aqui. Então, essa concepção da reta razão como um ditame em si mesmo, um ditame pelo ditame, a regra pela regra, a lei pela lei. Não tem mais razão de ser, né? Não investigo mais internamente a bondade daquilo, né? E a vontade adere ou não adere aquilo ali. A minha vontade ela se reduz a simplesmente aderir ou não aquele ditame, aquela reta razão. Né? O hábito, de novo, em Ockham também, o hábito, ele não tem mais importância. O que importa é o cumpridor de leis. Né? Aí ele diz assim, o Abba, o ser humano perde a sua particularidade, a sua natureza específica, ou seja, a sua individualidade. Né? Por quê? Porque se tudo vem de externo, esse algo que vem de externo vale para todo mundo. Não importa mais a particularidade de cada um, a individualidade de cada um. Né? Olha a influência do nominalismo. Né? De novo, em vez de reforçar a liberdade humana, a autonomia humana, enfim, em vez de valorizar a capacidade humana, é o contrário que acontece. Né? Então, de novo, o ser humano perde a sua particularidade, a sua natureza específica, a sua individualidade, e não precisa se aperfeiçoar, porque a virtude já não importa mais. Se o comando é externo, para que eu preciso ser virtuoso para entender o que é o bem e o que não é o bem? Não preciso, é só cumprir ou não cumprir. É só me conformar ou não me conformar àquilo. O problema é quando aquilo desaparece ou se torna controvertido, ou tem uma briga entre as autoridades, a gente não sabe para onde correr. Né? Então, enfatiza as regras da razão reta, que a vontade deve simplesmente observar, simplesmente se conformar. A lei moral passa a ser, é o que você falou, né? Ela é externa. A lei moral passa a ser uma obrigação e não mais o bom, justo e verdadeiro. A lei moral deixa de ser o bom, justo e verdadeiro, e aí, portanto, o justo, ela está dentro da justiça, na concepção tomista, aqui não. Né? E nessa época, desses pensadores, teólogos, a suma teológica nas escolas, nas universidades, foi substituída pelas sentenças. Né? Enfim, textos a serem comentados. Então, trazendo isso para o direito, você vai ensinar direito, como é que você ensina direito? Você pega lá o código, a lei, e começa a comentar. Blá, 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 artigo 1, artigo 2, blá, 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 blá. É uma forma, né, de aplicação da ética, da moral da lei, que não faz você evoluir, não faz você crescer, não faz você entender as razões, o porquê, né? Nada disso. Essa é a ética realmente da moral da lei. Soares vai ficar para o nosso próximo encontro aí, e os demais. Beleza? Até a próxima.